Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Nós estamos em Hebreus, capítulo 2 de Hebreus, não é? Sempre recordando que a carta escrita aos Hebreus, a principal função dela era mostrar as coisas superiores que havia em Cristo Jesus, no Filho de Deus, no Deus e homem, o Senhor Jesus Cristo. Então, muita comparação é feita na carta aos Hebreus com aquilo que era a tradição da religião hebraica, da religião judaica. Por isso que nós vemos várias vezes repetições sobre sombras, sobre símbolos, sobre figuras. E hoje nós vivemos numa época que, infelizmente, a cristandade acabou adotando as figuras, os símbolos, as sombras do Antigo Testamento, do judaísmo, como se não tivesse nada de errado, não tivesse nada de anormal, não é? Eu estava pensando, por exemplo, quando o Senhor Jesus conversando com aquela mulher, a mulher na beira do poço de Samaria, que ela fala, nossos pais adoram no monte e tal, né? E vocês, judeus, dizem que é no monte, que é em Jerusalém que se deve adorar. E o Senhor deixa muito claro ali, falando que a hora já tinha chegado e em que não seria mais naquele monte nem em Jerusalém, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. E ali não era meia palavra, ali era a palavra inteira. Ele estava deixando muito claro que todo aquele sistema de adoração no templo, com os sacerdotes, com tantas coisas, tinha terminado, tinha se encerrado. E como que os cristãos demorassem para entender aquilo, o Senhor permitiu a destruição do templo 70 anos, no ano 70, né, 70 anos depois de Cristo, mais ou menos uns 30 e poucos anos depois da formação da igreja. Então, hoje você olha para a cristandade, o que você vê? Usam templos, literalmente templos ornamentados como se fossem o templo de Jerusalém. Então você vê investimentos tremendos, né? Aquelas catedrais da antiguidade construídas a custo altíssimo de vidas também. Muita gente morria. Naquele tempo não tinha equipamento, não tinha segurança. Então imagina construir aquelas catedrais imensas, todas aquelas obras de arte para decorar aquelas catedrais e usar delas como lugar de adoração, sem entenderem que o lugar de adoração agora é o nome do Senhor Jesus. Esse é o lugar. O lugar não é mais físico. O lugar é o nome. Então imagina quanto tempo perdido, quanto investimento perdido para se tentar adorar a Deus da forma que Deus já tinha refutado. Já tinha avisado que não era mais naquele sentido a adoração. Mas mesmo assim os homens continuam construindo grandes templos, grandes catedrais, sem entender o que está na Bíblia. Além disso, havia no Antigo Testamento, e isso Deus havia instituído, né, uma classe sacerdotal. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um presbiteriano dizendo que um pastor não pode, assim, de repente ele querer ser pastor. Ele vai ter que estudar alguns anos, depois ele vai ter que ser sabatinado por uma junta da igreja, e depois, se ele for vocacionado realmente, é que ele vai receber a incumbência de pastor para pastorear uma igreja. Eu falei, amigo, está tudo errado. Está tudo errado, porque pastor é um dom dado por Cristo ressuscitado, não por uma faculdade de teologia, nem uma junta de homens. Subindo o Senhor ao céu, deu dons aos homens. E a uns deu para
apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e outros doutores ou mestres, como está lá em Efésios, capítulo 4 de Efésios. Então, dar um dom é uma função exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Mas o problema é que, por exemplo, quando eles falam de pastor, eles não estão nem pensando no dom de pastor, eles estão pensando na função do bispo local, ou do pastor local, ou do presbítero, aquele que deve zelar pela igreja local. Bom, nesse caso, deveriam ser muitos, mais de um, nunca um apenas, né? Segundo a Bíblia. O pastor é um dom, o evangelista é um dom, o mestre é um dom, mas o bispo, o ancião ou o presbítero não é um dom, é uma função, é um ofício. Então, se por um lado esses ofícios são locais, porque eles são zeladores de uma assembleia local, o dom é universal. Então não existe dom, ele é o pastor da igreja tal. Não existe pastor da igreja tal. Existe pastor, dom, dado a toda a igreja. Não é localizado, ele é universal, é um dom universal. Então, a mesma coisa evangelista, a mesma coisa mestre, né? Então é até difícil você explicar para uma pessoa, um presbiteriano, por exemplo, essas coisas que estão na Bíblia. Porque eles ficaram tão amarrados aos dogmas da sua religião e aos processos que são aplicados na sua religião, que não entendem, estão cegos, completamente cegos para o que diz na palavra de Deus. E vão também construir templos e vão separar uma classe de homens como sendo intermediários entre Deus e os homens. Então, no Antigo Testamento havia realmente os descendentes de Arão, não é? Havia os descendentes de Arão e havia os levitas também, que eram homens que serviam no templo, que tinham funções sacerdotais, mas hoje todos os salvos são um sacerdócio santo, um sacerdócio real, uma nação santa. Todos têm igualmente acesso a Deus. Todos. E é até difícil você lidar com isso hoje, porque muita gente, por exemplo, que me vê, né, pregando na internet, falando da Bíblia e tal, me procura querendo uma atenção especial para algum problema que está passando, para que eu possa apresentar aquilo diante de Deus, aquele problema, como se eu fosse o intermediário, o intercessor da pessoa. Mas ela própria tem acesso ao trono da graça, se ela creu em Jesus, se ela é uma pessoa convertida, tem acesso livre e desimpedido ao trono da graça, para chegar até a presença do Senhor. Hoje não temos mais o intermediário, não temos mais mediadores para chegarmos à presença do Senhor. Mas dentro da religião institucional existe, porque eles pegaram e emprestaram do judaísmo, que tinha aqueles homens, que eram especiais, eram homens com atribuições especiais, que não era qualquer um, não é a gentalha, era realmente o clero. Era o clero, não eram os leigos, era o clero. Então houve até essa divisão, né? Depois foi trazida para a cristandade essa divisão. Mas essa casta de homens acabam se tornando superiores aos outros cristãos. E não tem isso, na igreja de Deus não tem isso. E aqui a carta aos Hebreus vai explicar tudo isso, que agora estamos lidando com coisas superiores, não mais aquelas coisas, aqueles rudimentos básicos do judaísmo, que eram figuras, representavam verdades mais elevadas. Por exemplo, hoje se adota banda, instrumento musical na adoração, como se a adoração fosse um showzinho, né? Você vê lá, vamos chamar agora o irmão fulano de tal para trazer um louvor. Aí o cara vai no palco e canta lá com a banda, com a guitarra, com a bateria, e todo mundo aplaude. É um show. Não é adoração aquilo é um show. Aquilo é um show como um show de TV. Um espetáculo de TV. E isso sem contar nos líderes que têm roupas especiais. Hoje nem tanto, né? Mas dentro do catolicismo tem aquelas vestes talares compridas, né? Aquelas roupas medievais
que faz o homem parecer alguém diferente lá na frente. Aquele homem é diferente. Olha, ele é vestido até os pés, a roupa é toda bordada, tem filigramas de ouro, tem uma série de coisas. Ou então mesmo dentro do protestantismo tem um colarinho, né? Algumas igrejas mais tradicionais protestantes têm aquele colarinho branco, aquele colarinho duro, para diferenciar o clérigo do povo, dos leigos. Veja, tudo isso não tem fundamento. É difícil você explicar para uma pessoa que não tem fundamento. E quando nós chegamos aqui em Hebreus, nós vemos o autor de Hebreus tentando explicar para os judeus convertidos, ou que simplesmente haviam abraçado a fé cristã, apenas de boca para fora, né? Apenas professando a fé cristã, que aquelas coisas antigas não têm mais um lugar dentro da adoração cristã. Por exemplo, você tem um coral, vai numa igreja, é muito bonito, aquele coral bonito, todo mundo com aquelas roupas iguais. Tal. Eu pergunto, onde na sã doutrina dos apóstolos tem um coral para cantar no lugar da congregação? Porque a adoração cristã, todos cantam. Não tem um cantor profissional contratado. Vão contratar um cantor para fazer o louvor. Não existe isso. Não existe isso. A Igreja Católica ainda tem mais uma coisa, tem o incenso, né? E mais umas coisas, tem aquele menino que fica na frente do altar sacudindo aquele incensário, subindo aquela fumaça, tal. Coisa típica do templo. Isso havia no templo de Jerusalém. Não tem nada a ver no cristianismo. E mesmo na construção desses templos católicos e protestantes, você tem um lugar chamado altar. Mas é um altar que nunca põe fogo nele, porque o altar na Bíblia era uma churrasqueira gigante. Era um lugar para você matar e queimar as ofertas, os animais. Mas aí copiaram o altar, mas não trouxeram o fogo para o altar. Não trouxeram só a ideia de um altar, né? Em algumas igrejas evangélicas o púlpito é chamado de altar. Aí o pastor fala, venha ao altar, que eu vou orar por você, tal. Tudo bobagem, tudo encenação, é um circo. Porque não tem fundamentação bíblica na doutrina dos apóstolos. Não tem. Então você vê essas coisas acontecerem, né? O fato de dias também, tem dias santos, dias especiais, é dia de santo isso, de santo aquilo, de santo aquela. Não existe isso também, não existe. Então pensa em quantas coisas foram emprestadas do judaísmo, mesmo com instruções claríssimas na Bíblia, de que a adoração cristã não seria assim. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.